Cenália fecha a porta da sala, abafando os gritos da prefeita no saguão. Ele serve um pouco mais de água quente na cuia. O chiado da térmica é o único som por alguns segundos. Ele oferece o mate a Max, que recusa educadamente com um aceno, e então o detetive se encosta na mesa, observando o homem de voz rouca à sua frente. Cenália, o senhor não é um simples motorista, Max. E os Hart não são apenas investidores. Em Brotóvia, a gente conhece o peso de uma bota pelo rastro que ela deixa. Me conte, de onde vem essa lealdade de ferro? Como um homem como o senhor foi parar no mundo de seda dos Hart? Max respira fundo, descansa as mãos grandes e calejadas sobre os joelhos e olha para um ponto fixo na parede, como se visse um filme de décadas atrás. Max, sabe, detetive, eu venho das ruas. Cresci onde a sorte não costuma caminhar. Antes de ser o que sou, eu era um órfão se virando em Nova York. Tive meus problemas, fiz minhas escolhas, e acabei em um reformatório. Foi lá que conheci o jovem Jonathan. Ele dá um meio sorriso, nostálgico. Max, Jonathan Hart não nasceu em berço de ouro como muitos pensam. Ele construiu tudo. Mas, naquela época, éramos apenas dois garotos tentando não ser engolidos pelo sistema. Ele tinha a visão, o brilho nos olhos, eu tinha os punhos e o conhecimento das sombras. Quando ele começou a subir, ele não me deixou para trás. Ele disse, Max, eu vou construir um império, e preciso de alguém que cuide das fundações enquanto eu olho para as estrelas. Max limpa a garganta, a voz ficando ainda mais grave. Max, Jennifer veio depois. E, detetive, eu vou lhe dizer, se Jonathan é o motor daquela família, ela é o GPS. Ela o humanizou. Ela trouxe a classe que nenhum dinheiro compra. Eu me tornei o mordomo de ferro porque eles não são meus patrões. Eles são a minha única família. Eu cozinho para eles, dirijo para eles, mas, acima de tudo, eu morreria por eles. Cenália acena com a cabeça, compreendendo o código de honra. Cenália, entendo. Lealdade por gratidão é a mais difícil de quebrar. E sobre a origem? Jonathan tem inimigos antigos da época em que construiu o império? Alguém que tenha vindo dos Estados Unidos atrás dele até aqui no Rio Grande do Sul? Max, Jonathan sempre jogou limpo, mas quando você sobe muito rápido, faz sombra em muita gente. Porém, essa emboscada aqui em Brotóvia teve um toque local, detetive. Eles sabiam onde a névoa era mais densa. Sabiam que eu não aceitaria a escolta de Vila Nova por excesso de zelo. Cenália se levanta, ajustando o chapéu. Cenália, o senhor tem razão. O Boa Noite Cinderela que usaram veio de um laboratório de elite. Seus patrões vieram trazer investimento para a segurança de Brotóvia. Talvez alguém não queira que essa segurança se torne eficiente demais. Nesse momento, a doutora Lívia Napolitano bate à porta, entrando com uma expressão intrigada. Lívia, Cenália, Jennifer Hart acabou de me dizer algo interessante. Antes da coronhada, ela ouviu um dos homens dizer uma palavra em dialeto, algo que soou como capiche. Cenália arqueia a sobrancelha. Cenália, capiche? Sotaque de colônia? Se os sequestradores são daqui, mas usam química de fora, o buraco é mais embaixo. Cenália sai de sua sala acompanhado por Max e caminha em direção a Jennifer, que está sentada em um banco do saguão sob o olhar atento, porém respeitoso, de Vila Nova e da prefeita Marlene. O detetive faz um sinal discreto para que a prefeita lhe dê um momento a sós com a vítima. Cenália se aproxima, retira o chapéu e oferece um sorriso encorajador. Cenália, senhora Hart, eu e o Max tivemos uma conversa esclarecedora. Mas agora eu preciso entender o porquê. Brotóvia é uma cidade de trabalho, de névoa e de gente reservada. Por que os senhores escolheram este ponto do mapa para um investimento tão alto em segurança? Jennifer limpa o canto do olho, recuperando a postura de jornalista investigativa que a tornou famosa. Ela olha para o detetive, percebendo que, sob a gravata vermelha e o terno preto, há um homem que entende de nuances. Jennifer, detetive, Jonathan sempre diz que a segurança não deve ser apenas para quem pode pagar por ela, mas para a estrutura que sustenta uma comunidade.
Nós soubemos do crescimento de Brotovia e, principalmente, do trabalho que o DPCF está tentando realizar aqui. Ela faz uma pausa, olhando para o prédio moderno ao redor. Jennifer, Jonathan veio trazer o sistema HeartCentre. É uma tecnologia de monitoramento térmico e forense digital que ele desenvolveu. Ele queria que Brotovia fosse o laboratório modelo para toda a América Latina. Ele acredita que, se o crime pode ser combatido aqui, no coração do Rio Grande, pode ser combatido em qualquer lugar. Cenália arqueia a sobrancelha, pensativo. Cenália, um sistema que torna o crime quase impossível de esconder. Isso explicaria por que alguém quis tirar o Sr. Hart do tabuleiro antes mesmo do contrato ser assinado. Jennifer, exatamente. E tem mais, Cenália. Jonathan não trouxe apenas os papéis. Ele trouxe o protótipo Alpha. Estava em uma maleta blindada no compartimento secreto do carro. Quando o carro parou e os homens nos atacaram, eu vi um deles vasculhando o porta-malas com uma lanterna de luz negra. Eles não queriam apenas o Jonathan. Eles queriam o código-fonte da segurança da cidade. Cenália troca um olhar rápido com o inspetor Villanova, que ouvia à distância. A investigação acaba de subir de patamar, não é mais apenas um sequestro por resgate, é um caso de espionagem industrial e sabotagem municipal. Cenália, se eles levaram o protótipo e o Jonathan, eles têm a chave e o dono da fechadura. O detetive se vira para a agente Krisha, que entrava no saguão com os resultados da perícia de campo. Cenália, Krisha, esqueça os galpões de estoque comum. Procure por lugares com blindagem de sinal. Se eles estão com esse protótipo, vão tentar desbloqueá-lo agora mesmo. Jennifer se levanta, decidida. Jennifer, eu vou com vocês, detetive. Eu conheço o sistema de segurança do protótipo. Se eles tentarem forçar a entrada, o aparelho emitirá um sinal de rádio de baixa frequência que só o meu relógio pode captar. Cenália se aproxima de Jennifer, diminuindo o tom de voz até que seja apenas um sussurro audível entre eles, enquanto a prefeita Marlene, a poucos metros, ainda gesticula energicamente com Villanova. O detetive finge ajustar o chapéu para esconder o movimento dos lábios. Cenália, Senhora Hart, a senhora e o Jonathan são especialistas em ler as entrelinhas de festas da alta sociedade. Antes do anúncio da prefeita, antes de virem para o carro, o que o seu faro notou naquele salão? Algum convidado que não parecia apreciar o banquete? Alguém que parecia vigiar a porta mais do que o necessário? Jennifer estreita os olhos, puxando pela memória fotográfica de quem já desmascarou vilões em jantares muito mais luxuosos que o de Brotovia. Jennifer, agora que você mencionou, detetive, houve algo. Durante o brinde, um homem nos fundos do salão, terno cinza, sotaque carregado e uma postura rígida demais para um político local, não estava olhando para a prefeita. Ele estava olhando para o pulso do Jonathan. Não para o relógio dele, mas para o bracelete de identificação biométrica que dá acesso ao protótipo. Ela faz uma pausa, a expressão ficando ainda mais tensa. Jennifer, e tem outro detalhe. O garçom que serviu o champanhe para o Jonathan, ele cometeu um erro que nenhum profissional cometeria. Ele chamou o Jonathan de doutor em vez de Sr. Hart. Jonathan não usa o título de doutorado em eventos sociais. Alguém forneceu uma ficha técnica sobre nós para aquela equipe de garçons. Cenália dá uma leve inclinada de cabeça, confirmando suas suspeitas. Cenália, um convidado que vigia o acesso e um garçom que conhece o currículo da vítima melhor que o cerimonial. O detetive olha de soslaio para a prefeita Marlene. Cenália, se houve infiltração no serviço de buffet da prefeitura, o Boa Noite Cinderela pode ter começado a ser administrado antes mesmo de vocês entrarem no carro. Ele se vira para a agente Krisha Rivera, que se aproxima com um tablet. Cenália, Krisha, pegue a lista de funcionários temporários contratados para o banquete da prefeita. Foque em quem foi contratado na última semana. E verifique quem era o convidado de terno cinza que Jennifer descreveu. Jennifer coloca a mão no braço de Cenália, a urgência brilhando em seus olhos. Jennifer, detetive, se eles sabem do bracelete biométrico, eles vão tentar forçar o Jonathan a usá-lo.
E o sistema do protótipo tem uma trava de segurança: se o usuário estiver sob estresse extremo ou sedado, o acesso é negado. Eles podem perder a paciência com ele rapidamente.